Vamos falar do Cruzeiro aqui no Super FC Debate nesta terça-feira, 6h29 por aqui na Rádio Super. E é o seguinte, a gente tem tratado aqui nos últimos dias bastante detalhes com relação à transição que o Cruzeiro faz para a gestão Ronaldo Fenômeno. O que é que vai trazer o Ronaldo em termos de equipe, o que é que ele vai fazer nos bastidores do Cruzeiro a partir de agora. Tudo é incógnita, viu, Glaucio, Roberto, ouvintes, mas o que a gente apura é o seguinte: nesta semana estão acontecendo as reuniões de alinhamento, que são as reuniões em que os atuais dirigentes, os atuais diretores, o CEO, né, o Paulo Assis, toda essa turma está tratando de como vai ser a chegada da nova equipe do Ronaldo. E antes de qualquer tipo de pronunciamento, a gente tem falado diariamente, né? Pô, vamos tentar conversar com fulano, ciclano, segura aí, porque a gente está fazendo algumas reuniões internas aqui para que sejam estabelecidas essas diretrizes primeiro. Me parece ainda ser uma baita novidade, eles devem estar trabalhando muitas horas, investindo, né, muitas horas nestes assuntos, mas em outro lado, as especulações elas sempre aparecem, né? E eu vi o André Sanches, né, ex-presidente do Corinthians e tal, tendo que desmentir que teria sido sondado, teria sido consultado pelo Ronaldo para fazer parte aí de um staff, que eu acho que não tem nada a ver realmente com o Cruzeiro, aliás, não tem nada a ver com nada fora do Corinthians, né? Até pelo perfil que tem de dirigente também. Mais um outro nome que aí a gente já observa assim com uma cautela um pouco maior porque pode acontecer é o do Paulo André, Glaucio. Você vai se lembrar, o Roberto também jogou aqui no Cruzeiro, inclusive, mas acho que a melhor fase da carreira foi lá no Corinthians, né? Ele até tenta em algum momento fazer parte daquele movimento do bom senso com o Alex, com outros jogadores, não foi muito pra frente, mas sempre foi um cara que já, enquanto jogador, pensava o lado do atleta fora de campo, pensava muito nessa questão. E o Paulo André se aposentou, foi ser dirigente lá no Atlético Paranaense em 2019. Hoje ele é uma espécie de um braço direito, né? Um auxiliar. O cargo é diretor de estratégia esportiva lá no Valladolid, na Espanha, clube que o Ronaldo é o dono. Certamente vai ser um nome que estará envolvido aí nos bastidores do Cruzeiro, viu, Glaucio? Ô Pedro, a gente vê essa questão do Cruzeiro, né? A gente tenta falar com um daqui, com outro dali. Eu acho que do mesmo jeito que a gente foi pego de surpresa, é claro que o Cruzeiro não foi pego de surpresa, mas tá tudo muito novo pra eles. Eu acho que é muito qualquer... Eu acho que de alguma forma foi. Né? Eu acho que também não imaginava algumas pessoas de alguma forma né, lá dentro, eu acho que essa questão foi muito fechada, foi muito tratada bem de presidente, foi uma coisa bem linear, assim, né? Então, eu acho que essa questão do Ronaldo no Cruzeiro é uma questão muito nova para todo mundo. Eu acho que qualquer coisa nesse momento é mera especulação. Se a gente viu o nome, o Paulo André, cara, claro, a gente imagina que ele deve vir, sim. É um jogador, é um ex-jogador, tem passagem pelo Cruzeiro, não foi dentro de campo, a passagem dele não foi tão feliz assim, né? Ele veio, já estava com uma idade, teve, acho que, se não me engano, teve problema de contusão que também, mas era um jogador que desde a época que ainda atuava, ele já pensava, o Pedro falou dessa questão aí do bom senso, é um jogador diferenciado fora de campo, ele tem gosto por leitura, pintura, a gente até fez várias matérias com ele, mostrando esse outro lado do Paulo André, um jogador que a conversa com ele era sempre muito agradável, porque é um cara que sempre tem muito a acrescentar. Ele me lembra o Leonardo, né, esse tipo de jogador diferenciado, o Caio, né, jogadores que conseguem, que vão além do futebol. A gente imagina que ele deve, de alguma forma, sim, vir para o Cruzeiro com o Ronaldo. Aí muita gente já começa, mas e o Alexandre Matos? Tudo nesse momento, eu acho que, Vanderlei Luxemburgo, e fica, tudo, gente, tudo é muito complicado. Alguém falando, mas por que ele tiraria o Vanderlei, vai colocar, se já tá com tudo ali dentro estruturado? A gente não sabe o que está passando pela cabeça do Ronaldo, a estrutura, ele pode gostar muito do Vanderlei, mas ele tem às vezes alguém de confiança dele, a mesma coisa com o Alexandre Matos, sabe? Eu acho que o Paulo André vem trabalhar, vai ser o braço direito dele aqui, com sinceridade. Eu acho que isso aí é uma coisa que, eu acho que essa é uma das certezas que a gente pode ter. O resto, eu acho que é difícil, por mais que a gente tente levar alguma coisa pro torcedor, tá difícil esses dias, principalmente pela surpresa que foi, inclusive dentro do Cruzeiro, assim, para algumas pessoas, né? Como é que você imagina, Glaucio, que vai ser a chegada dele aqui a Belo Horizonte? Recepção no aeroporto? O Mineirão tá praticamente descartado, é uma né? pena. Recepção no aeroporto, festa. É uma pena essa situação do Mineirão, a gente entende, né? O estádio tem que passar, foram muitos jogos, muitos eventos, muita coisa assim, o estádio tem que passar por essa
não é uma reforma, é uma manutenção mesmo, né? É a palavra que me faltou. É uma pena, porque a gente queria ver o Ronaldo de volta, né? Eu acho que todo torcedor, toda pessoa que é apaixonada por futebol queria ver essa... Agora, sem dúvida, a torcida do Cruzeiro vai fazer uma festa onde for. A chegada dele no aeroporto e toca da Raposa onde ele for e tudo, vai ser assim. O Cruzeiro vai armar um jeito, alguma forma de marcar a presença do Ronaldo, essa chegada dele aqui, que realmente é um marco na história do futebol brasileiro e na história do Cruzeiro nem se fala, né? De um jogador da projeção do nome do Ronaldo assumir, né? O primeiro clube aqui dentro do Brasil, o Ronaldo assumindo essa parte de clube empresa, eu acho que o Cruzeiro vai fazer. Eu também tô curioso para ver e acho uma pena o Mineirão não poder ser usado. A gente tá tratando hoje, Glaucio, como certas as permanências, ou pelo menos a permanência, né? Do Vanderlei Luxemburgo e a chegada do Alexandre Matos. Você acha que o Ronaldo colocando aí, de repente, um Paulo André como outro, um jogador assim, um ex-jogador, né? Um outro dirigente da confiança dele, isso é natural, um movimento natural, né? E que não influencia diretamente na força, no poder que já teriam de forma natural o Alexandre e o Lucha? Eu acho que como eu falei antes, é tudo muito especulativo, sabe? Sim. Mas é aquela história, o Alexandre talvez vai ter uma outra função bem diferente do Paulo André, e o Alexandre é uma pessoa que é muito bem relacionada no futebol brasileiro, passagem pelo Cruzeiro, tem um bom trâmite aqui dentro, só que a situação do Cruzeiro toda é muito nova, a gente não sabe, agora é uma empresa, é diferente. Agora é uma empresa, a gente não sabe, agora é um empresário, o Ronaldo, esquece o jogador, o Ronaldo, fenômeno, é um empresário que está chegando para investir no clube, é uma situação que a gente não trabalhou com isso aqui, a gente nunca cobriu um clube empresa, a gente não tem o conhecimento por dentro, sabe, de perto, no dia a dia, de como funciona um clube empresa, mas eu imagino que o Ronaldo, tendo o Alexandre Matos, eu acho que o Alexandre Matos pode ser, e o próprio Vanderlei Luxemburgo, eu acho que podem ser pessoas interessantes para tá também do lado do Ronaldo e do lado do Paulo André. Agora, ele pode ter de repente uma pessoa que vai cumprir essa mesma função, que é muito mais da confiança dele, e aí ele não vai questionar o profissionalismo de Alexandre Matos e de Vanderlei Luxemburgo, mas são pessoas que são da confiança dele. Então, é tudo muito difícil. Eu acho que o Alexandre Matos, por exemplo, ele poderia muito bem trabalhar, claro que definindo as funções lá dentro, Paulo André vai ficar com uma parte mais institucional, não sei, o Alexandre Matos vai continuar na parte do futebol, mas é tudo muito especulativo. Com certeza. A única certeza que a gente tem é da vinda do Ronaldo. Ele vai chegar dia 2 e olhe lá o resto, né? O que vai acontecer aí com essa gestão, com essa história toda. O Fernando tá lá no João Pinheiro participando com a gente, perguntando como ficam as funções do Sérgio Santos Rodrigues agora. Mais uma que a gente só pode responder no campo da especulação, né? Mas imagino eu que torna-se, como já era uma tendência com o Luxemburgo e com o Alexandre Matos, ainda mais distante das decisões finais em termos de contratações, de vendas, de negociações. Imagino que ele vai ficar num outro negócio mais administrativo, e é um cara que tem uma influência muito grande. A gente sempre critica aqui a gestão do Sérgio Santos Rodrigues com relação ao futebol, mas no tocante à SAF, foi um cara que brigou o tempo inteiro para que isso fosse para frente, né? Eu não sei internamente quais são os detalhes. Mas é um cara que tem influência. O Sérgio é um cara muito inteligente, ele teve muitos erros nessa gestão dele no início, ele foi atropelando muita coisa, mas a gente não pode negar a capacidade que ele tem. Não vamos nem falar de futebol, vamos falar é um advogado ele é muito estudado, é um rapaz muito novo, muito capacitado. Agora, o que eu tava falando ontem, e o que eu acho muito legal é de ter vindo o Ronaldo justamente por isso, porque a gente vai chegar aqui um cara, um investidor, esquece o jogador, vai chegar um investidor com identificação com o clube, um ex-jogador, um cara que praticamente foi formado aqui dentro, o que pra mim é bem diferente de vir, igual eu falei ontem, chega um bilionário russo, um bilionário lá do Catar, um bilionário não sei de onde, que ele quer simplesmente investir e tirar o dinheiro daqui de dentro. O Ronaldo vai querer isso também. O Ronaldo não veio pra cá pra tomar prejuízo, e não veio pra cá porque ele é bonzinho, porque ele é cruzeirense. Ele vai querer isso também. Mas é um cara que eu acho que até essa abertura com o Sérgio, ele vai ter. Sabe, eu acho que o Ronaldo vai dar, e a gente conhecendo, né, um pouco do Ronaldo do que a gente conhece, eu acho que é um cara que vai estar trabalhando, mas a decisão final, claro, é dele, que é dono de 90%. Mas eu acho que até nisso vai ser importante. O Renato Cortese, ele mandou uma mensagem na nossa live aqui: o olho do dono é que engorda o gado, o importante é que agora tem dono. Ele até usa um termo aqui, acabou a roubalheira, e é claro que a gente sabe que teve muita falcatrua, principalmente nessa gestão do Wagner Pires de Sá, que todo mundo sabe está sendo investigado ainda, e já há condenações nesse sentido. Mas sem sombra de dúvidas,
Agora, com a gestão profissional, meu amigo, é foco no lucro. Fala, Glaucio, aí eu chamo o Roberto e a gente vai pro intervalo. Qual que é o nome do nosso ouvinte? É o Renato. Ô, Renato, e não é só isso, não é só a questão da roubalheira, é a questão... Eu lembro uma vez eu fui entrevistar um presidente, um candidato a presidente de clube aqui em Belo Horizonte, na época da campanha, e eu perguntei pra ele, eu não tô me recordando agora, eu me lembro muito bem da resposta, mas é tanta gente que eu... Aí eu perguntei pra ele da dívida, o clube tinha não sei quantos milhões em dívida, não era essa dívida ainda de 1 bilhão, isso deve ter uns 15 anos, e ele falou, olha, que clube no Brasil que não tem dívida, todo clube tem dívida, dívida a gente vai empurrando, a gente vai... E não é por aí, sabe? Vai empurrando, chega o que aconteceu. É 1 bilhão de dívida, assim, uma dívida que você vai ter que se desdobrar agora para pagar. Então, é a questão da responsabilidade, é de gerir uma empresa, gerir como uma empresa que tem que dar lucro. Isso eu acho fundamental também, não é só a roubalheira, sabe? Essa questão da responsabilidade para administrar.